Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é André, eu sou trader profissional há mais de 5 anos dentro do mercado de Forex e de futuros. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar a estratégia que eu utilizo para operar o índice da Nasdaq todo santo dia, junto com os meus alunos, aonde eu tenho uma taxa de acerto de mais de 70% com um risco-retorno de normalmente 1,5 para 1. Então, vamos lá, vou te mostrar exatamente o que eu olho no mercado, como que eu consigo ter esse tipo de resultado só fazendo essa estratégia todo santo dia. Sem mais delongas, vamos aqui pro gráfico da Nasdaq. Uma coisa que eu tenho que dizer para vocês é que eu opero o tempo gráfico normalmente de 1 minuto até 15 minutos. Minhas entradas nunca passam, na verdade, de 5 minutos. Então, as minhas entradas são de 1 a 5 minutos. E o meu tempo gráfico de análise começa desde o diário até o tempo gráfico de 1 minuto, tá? Outra coisa que é importante ressaltar é que eu opero o mercado de Nova York. Então, de 9h30 da manhã, eu não opero antes e eu opero até mais ou menos 11, 11h30, não passo desse horário. Passou das 11h30, eu já não tenho interesse em nenhum tipo de operação. Então, primeiro você tem que saber disso, até para você ter entendimento do que eu busco dentro do mercado e assim que eu consigo chegar a uma taxa de acerto tão alta. Vamos lá, primeira coisa que eu faço, antes de, vamos dizer, a gente está aqui no horário de 9h20 da manhã, tá? Então, quero mostrar exatamente a operação que a gente teve hoje. E eu vou voltar exatamente aqui para 9h15 da manhã. Quando dá mais ou menos 9h15 da manhã, a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero marcar o que a gente chama de Previous Day High. E a gente marca também o nosso Previous Day Low, tá? Basicamente, o nosso Previous Day High e nosso Previous Day Low é o máximo e a mínima do dia anterior. Feito isso, a gente vai para o nosso gráfico. Opa, não sei porque que não voltou no replay. Vamos voltar aqui no replay. Aqui a gente está 9h15 da manhã, perfeito. Voltando aqui no gráfico, a gente tem o Previous Day High, a gente tem o Previous Day Low. A gente vai marcar, vem para o gráfico de 4 horas. E no gráfico de 4 horas hoje, por exemplo, nós tínhamos alguns Fair Value Gaps. Os mais importantes que eu marco, tá, seriam esse topo daqui, já que nós temos esse Fair Value Gap daqui, e nós mitigamos o Fair Value Gap, tá, ou seja, nós tivemos todo o fio desse Fair Value Gap. O meu topo seria interessante aqui, então esse Fair Value Gap já para mim não é mais tão interessante. E mesma coisa aqui no Fair Value Gap de queda, a gente ainda não confirmou que ele foi invalidado, mas aqui embaixo é o nosso ponto mais importante, que acaba sendo o Previous Day Low, ok? Então, no tempo gráfico de 4 horas não tem muita coisa, vamos ver no tempo gráfico de 1 hora. Vindo para o tempo gráfico de 1 hora, a gente vê algumas situações. Nós temos um Fair Value Gap aqui, no gráfico de 1 hora. E nós temos praticamente isso, nós não temos mais muita coisa não, e nós temos esse low aqui, que também já está válido como FVG de 1 hora. Tá? Feito isso no tempo gráfico de 4 horas, no tempo gráfico de 1 hora, eu venho para o meu tempo gráfico de 15 minutos. O que eu já reparei aqui logo de manhã, tá? Nós tivemos essa manipulação aqui no mercado de Londres, onde a gente buscou a mínima de Londres, buscamos a mínima da Ásia e nós manipulamos para cima, tá? Então a gente já teve esse draw on liquidity aqui, né? Esse imã que eu costumo dizer para os meus alunos do mercado, onde o preço veio até aqui embaixo e a gente já teve essa manipulação, tá? Então, se você estiver olhando só por isso, você poderia pensar, pô, o mercado então está bullish, nós tivemos um flip bullish. Mas eu não concordo com isso. Por quê? Porque nós temos aqui alguns fair value gaps, e se você for olhar bem, nós temos um aqui que é muito importante, que é esse de 15 minutos, que é onde nós estamos tendo exatamente essa reversão do mercado. Então o mercado está vindo aqui nesse Fair Value Gap de 15 minutos depois dessa manipulação e a gente está entregando o mercado para baixo. Ou seja, isso aqui já abre um alerta na minha cabeça de que nós podemos sim buscar novamente essa área aqui de baixo, tá? Ou então preços ainda mais baixos, tá? Então tendo isso em mente, eu vou colocar algumas condicionais dentro do gráfico e vocês vão acompanhar comigo exatamente as condicionais que eu crio conforme o mercado vai andando. Então aqui ainda nós estamos 9 da manhã, 9h15 da manhã abriu o candle, fomos para cima e quando bate o candle de 9h30 nós temos um movimento desse, tá? Então o mercado abriu, tivemos esse movimento para baixo, tá? Esse movimento para baixo acabou invalidando esse Fair Value Gap que nós tínhamos aqui de 15 minutos. Então isso só confirma o que? Ainda mais tendência de queda, tá? Se o mercado tivesse aberto para cima, seria completamente diferente, não foi o caso. Então, ele abrindo para baixo e
basicamente ignorando essa manipulação que aconteceu aqui, ele já me abre mais um alerta, ok, o preço quer ir para baixo. E meus alunos já sabem, eu sempre busco operar a favor da tendência. Se eu estou indo contra a tendência, a minha chance é muito maior de eu perder, de eu ter um loss nessa operação. Então eu sempre tento operar a favor da tendência. Eu acho que não só eu, como qualquer outro trader deveria fazer a mesma coisa, ok? Então, entendendo a tendência do dia, eu vou esperar para que a gente tenha uma potencial entrada. O que aconteceu aqui é que nós viemos e buscamos, depois no próximo gráfico, no próximo candle de 15 minutos, nós fizemos essa manipulação aqui no Previous Day Low. O que eu gosto de ver quando nós temos uma manipulação em um draw on liquidity tão forte como o Previous Day Low? Eu gosto de ver força de compra assim que nós batemos. Se você for olhar, nós caímos basicamente mais 100 ticks quase depois de bater no Previous Day Low. Isso não me mostra muita força de compra, tá? A força de compra até ela veio depois por conta dessa inversão que nós tivemos aqui. Só que essa inversão ela é importante você entender que ela aconteceu no tempo gráfico de 5 minutos, então nós tínhamos um Fair Value Gap aqui de queda e nós tivemos essa inversão invalidando esse Fair Value Gap daqui, transformando então num FVG, tá? Só que eu não entendo que o mercado está bullish ainda. Por quê? Porque basicamente essa inversão foi simplesmente para nos levar aonde era o nosso alvo inicial, sendo que nós criamos esse Fair Value Gap de 15 minutos daqui, tá? Então esse Fair Value Gap de 15 minutos era o Fair Value Gap aonde, se eu voltar um pouquinho mais, aonde nós criamos e nós temos interesse em operar ele caso ele volte e reteste. E foi exatamente o que aconteceu. Então você pode ver que no próximo candle de 15 minutos ele já vem e busca esse Fair Value Gap. Então agora eu tenho uma decisão a tomar. O que é a minha decisão? Aonde que eu vou entrar? Tá? Então a gente já criou todo o que a gente chama de bias para o dia, o que a gente está procurando que o mercado faça para que a gente possa entrar no mercado. Isso chama-se assumption em inglês, ou então como se fosse criar padrões de mercado para que isso possa vir a acontecer, e se acontecer, você toma suas decisões a partir desse momento. Então, a partir desse momento que nós criamos esse Fair Value Gap de 15 minutos e nós tradamos dentro dele, eu espero, portanto, que o mercado faça um movimento, tá, de reversão para que a gente venha buscar outros gaps aqui embaixo. O que é importante da gente saber? Tá? É importante que aqui são 10 e 10, a gente tem que buscar. O nosso alvo tem que ser sempre um gap, tá? Então o nosso alvo aqui, ele tem que ser sempre um gap. Então nesse caso daqui nós temos um bullish Fair Value Gap de 5 minutos que poderia usar pra gente como alvo. Além disso, tá? Nós temos um outro alvo, porque nós temos um fundo duplo aqui. E no conceito de ICT, fundo duplo significa que nós queremos voltar e buscar esse fundo novamente, tá? Então não necessariamente é um conceito bullish, pelo contrário, fundo duplo no tipo de trade que eu faço de ICT, torna-se sempre viável você voltar e buscar, então acaba sendo um conceito bearish, tá? Então nós criamos isso e nós criamos também esse gap de 5 minutos como alvo. Então, já nós estamos dentro de uma zona, o que a gente vai ter que esperar aqui? Nós esperamos então o que eu faço todo santo dia, ensino meus alunos, a inversão de Fair Value Gap, tá? Então a gente no tempo gráfico menor, de 1 minuto, a gente espera uma potencial inversão de Fair Value Gap, desde o gráfico de 30 segundos, tá, até o gráfico de 1 minuto, tá? Então eu vou passando aqui, vamos ver exatamente quando que essa inversão vai acontecer, já que esse aqui foi um trade que nós tivemos hoje, tá? Então a gente está operando para cima, a gente está criando Fair Value Gaps de tempo gráfico menor, então por exemplo, nós criamos esse Fair Value Gap aqui de 30 segundos, tá? Vamos ver se a gente cria algum maior, a gente acabou criando também, se você for dar um zoom aqui, você vai ver que nós criamos, na verdade, também um de 1 minuto. No minuto que nós começamos a criar Fair Value Gaps de compra, eu vou sempre, a minha estratégia se nós começamos a criar gaps bullish dentro de um gap maior, de tempo gráfico maior, bearish, eu vou começar a esperar as inversões desses gaps. Lembrando que eu sempre tomo trade, sempre entro na minha operação depois da inversão de maior tempo gráfico. Então, se nós tivermos a de 1 minuto, é o de 1 minuto. Se nós temos um de 2 minutos, mas invertemos só o de 1, não vale para mim. Eu tenho que esperar o maior tempo gráfico. Nesse caso daqui, o maior tempo gráfico é o de 1 minuto. Vamos ver o que vai acontecer depois. Passamos um candle, não inverteu ainda. Opa, inverteu agora, tá? Então aqui seria a nossa entrada. Recapitulando, fizemos um movimento para baixo
depois do movimento para baixo, nós criamos um gap de 15 minutos. Operamos dentro desse gap de 15 minutos, deixamos alvos aqui embaixo para que o preço pudesse potencialmente voltar, e dentro do gap de 15 minutos nós tivemos uma inversão de um gap de 1 minuto, e que acabou sendo o maior tempo gráfico. Se você for passar de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos até os 5, você vai ver que o maior tempo gráfico é o de 1 minuto. Então a nossa entrada foi exatamente aqui. Onde que vai ser o nosso stop loss? Nosso stop loss pode ser em dois lugares diferentes. Ele pode ser tanto aqui nesse swing high, tá? Ou ele pode ser aqui nesse swing daqui. Eu não gosto de colocar muito no swing high, porque se o preço chegar até aqui, de certa forma, a minha ideia de trade vai estar equivocada. Eu quero que o preço comece a desenvolver a partir do momento que eu já tive de entrada, tá? Então, eu prefiro, até a nível de você ter um pouco de risco retorno melhor, deixar o meu stop loss mais ou menos aqui na metade do pavio, ou então até aqui meio que colado. Para esse caso específico, vamos deixar aqui na metade do pavio, que é mais ou menos uma zona bem legal, tá? Qual que é o meu risco retorno nessa situação aqui específica? Já que a gente tem um gap aqui de 5 minutos, o meu risco retorno seria teoricamente aqui, que é antes um pouquinho, um tique, 2 tiques antes desse gap. Nesse caso daqui, esse risco retorno tá de 1.25, porque a gente está colocando o nosso stop loss aqui no meio do pavio. Se a gente descer um pouquinho o nosso stop loss, ele vai acabar vindo aqui para 1.45. Mas de novo, para esse exemplo, vamos usar aqui o de 1.2 para 1, tá? O que continua sendo muito bom se você tem uma taxa de acerto bem positiva, como é a minha do caso. Então, entrada seria aqui. Rapidamente, nós começamos a operar e nós tivemos esse movimento para baixo, nos dando um take profit, tá? Então, foi uma operação clean, fácil, uma operação que me dá um resultado de mais de 70% constantemente. Meus alunos que operam comigo, se você não sabe, eu e meu sócio Luciano, nós temos uma casa de trade aqui em Miami, mais especificamente em Boca Raton, na Flórida, e nessa casa nós operamos juntos todos os dias. Então se você quiser fazer parte, o nome da nossa empresa chama-se Prime Traders, link está aqui na descrição. E se você quiser aprender comigo como que eu opero dessa forma, eu te ensino todos os meus segredos, tudo que eu vejo no mercado todo santo dia, para que você comece a sacar 5, 10, 15, 20 mil dólares por mês, baseado em day trade. Novamente, isso é uma estratégia que funciona há anos, tá? E se você tiver interesse, eu vou deixar também o link da minha mentoria de 2%. Chama-se Clube do 2%. Basicamente, são os 2%, já que no mundo de trade, só 2% dos traders conseguem realmente ter resultados bons. E se você quiser fazer parte desses 2%, o link está aqui na descrição, tá bom? Sem mais delongas, essa estratégia ela é simples, fácil no meu conceito, ou talvez, vou dizer que só simples. Não acredito que seja fácil, mas acredito que seja simples e muito, muito eficaz. Então se você tiver interesse em aprender, entre em contato, preenche o formulário e aí a gente vai estar entrando em contato com você, tá bom? Um abraço, te vejo na próxima. Valeu!